Fala, galera, professora Letícia Vogt para mais um bloco aqui de lucro arbitrado. No último bloco, nós trabalhamos com as 4 hipóteses que geram a possibilidade do fisco lavrar a possibilidade de cobrança por meio do lucro arbitrado. Artigo 603 do Regulamento do Imposto de Renda. Agora, nós vamos ver os próximos 4, né, as 4 hipóteses e mais um monte de coisa também. Então, segura aí, bora lá. Deixa eu compartilhar com você aqui o material. Esse material tá aí também, bonitinho para você. Quinta hipótese, né? Que nós podemos, então, sofrer um arbitramento aí por parte do fisco. O contribuinte que possuir patrimônio líquido superior a 1.800.000, bastante dinheiro, né, gente? No balanço patrimonial imediatamente anterior, não apresentar, quando requisitado pelo fisco, os arquivos e meios magnéticos ou assemelhados dos sistemas de processamento eletrônico de dados, utilizados para registrar negócios e atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal nos prazos fixados pela legislação em vigor. Veja bem, aqui é específico, né, para quem tem patrimônio líquido superior a 1.800.000. Só que ficou claro também que o fisco solicita ao contribuinte para que ele apresente e imediatamente, né, e diz quais são os documentos. E o que o contribuinte faz? Não apresenta. Daí, claro, a ausência da documentação, mesmo que sejam por meios magnéticos, vai gerar aí, sim, né, o arbitramento desse lucro dessa empresa. Nossa sexta hipótese diz: o contribuinte que não mantiver em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro-razão e as fichas utilizadas para resumir e totalizar por conta ou subconta os lançamentos efetuados no livro diário. São obrigações acessórias, né? Aquilo que eu falei antes. Obrigação acessória está prevista no artigo 113 do Código Tributário Nacional, que é a obrigação de fazer, é a obrigação de cumprir o que a legislação determina por documentos tributários fiscais. Livro-razão o livro diário é um, né? A razão também. Então, se ele não mantiver em ordem e a fiscalização bater lá, ela vai também arbitrar o lucro sem dó nem piedade. Aqui na sétima hipótese, diz o seguinte: o contribuinte que optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido. O que acontece? O lucro presumido, tem algumas empresas que são impedidos de optar pelo lucro presumido, que obrigatoriamente deveriam estar pelo lucro real, por exemplo. Então, se o contribuinte indevidamente faz a opção pelo lucro presumido e não deveria, automaticamente o que vai acontecer? Disso aí vai acontecer a tributação pelo lucro arbitrado. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo com você. O que vai acontecer? No momento que, olha, você não podia estar aqui, o fisco vai encaminhar e vai arbitrar e vai tributar pelo lucro arbitrado. Inclusive, o que acontece? Aqui se questiona, inclusive, a questão em relação ao princípio da constitucionalidade, né, da legalidade tributária. Ou seja, se pelo princípio, pela lei, você deveria estar em outro lucro que não está, automaticamente você deveria estar, então, por exemplo, no lucro real. Será obrigado a estar no lucro real e você descumpriu e você optou pelo lucro presumido, automaticamente você vai ter que ir para o lucro arbitrado, ok? Segundo o TRF da 4ª Região, ao julgar essa questão da opção indevida pelo lucro presumido, né, dessa empresa que optou pelo lucro presumido, ele diz o seguinte, que é uma apelação aqui da 4ª Região, número 2003, 7.510.818, que diz, até botar meu óculos, calma aí. Ordinariamente, a pessoa jurídica submete-se à tributação do lucro calculado com base em parâmetros reais e no lucro presumido, podendo ainda ser tributada com base no lucro arbitrado. A opção pelo lucro presumido é realizada pelo próprio contribuinte que, em razão dela, fica dispensado e apurado do lucro real, das formalidades que lhe são inerentes. Consequentemente, a migração para o regime do lucro real, no qual aí sim é revelante resultado, efetivamente obtido pela empresa no exercício fiscal, encontra óbice fático e jurídico na circunstância, mediante o confronto das receitas e deduções cabíveis. Já o lucro arbitrado constitui modalidade excepcional de tributação, que se caracteriza pela adoção por lei de uma base de cálculo substitutiva, quando a pessoa jurídica tributada pelo lucro real não cumpre corretamente
Ou seja, ele tinha que estar pelo lucro real e não estava. Então, ele acaba tendo que obrigações acessórias cumpridas por algo que não deveria ter acontecido, mas sim por outro regime de tributação. Então, entende-se que tem que sim ser pelo lucro arbitrado. E a oitava hipótese, né, prevista que autoriza o arbitramento do lucro, o contribuinte não regularizar a escrituração do livro diário ou caixa no prazo previsto na intimação, sem prejuízo da exigência de multa. O que é isso? Notificado, o contribuinte diz, olha, tá com problema aqui a tua escrituração, teu diário, teu livro caixa. Normalmente quem cuida disso é contador, né, gente? São os contadores que cuidam. Se ele no prazo não regularizar, automaticamente vai acontecer o arbitramento, sem contar ainda a multa. Então, além de ele cobrar o lucro pelo arbitramento, lucro arbitrado, ainda vai, cacetada na cabeça do contribuinte, vai aplicar uma multa aí. Bom, aquele contribuinte, então, né, que está obedecendo pelo lucro arbitrado, ele tem que prazos para recolhimento, ele tem que obedecer códigos obrigatórios que a Receita Federal determina. E o que acontece? Eu disse para vocês, no início da aula, que o lucro arbitrado obedece às regras do lucro presumido. Se ele obedece às regras do lucro presumido, o que acontece? Ele vai pagar trimestralmente o imposto de renda da pessoa jurídica, que tem que ser apurado a cada 3 meses, e a contribuição social sobre o lucro líquido, e os demais tributos, como PIS, COFINS, ISS, até poderia colocar o ICMS aqui também, se for uma empresa comercial, tem que ser apurado de forma mensal. Então, o que a gente tem que entender? O que é trimestre, né? São 3 meses. Então, como é que a gente vai fazer a apuração do imposto de renda do lucro arbitrado? Olha só, imposto de renda da pessoa jurídica pelo lucro arbitrado, eu recolho tal qual eu faço lá pelo lucro presumido. Então, o que é o primeiro trimestre? Janeiro, fevereiro e março, depois abril, maio e junho. Abril, maio e junho. Terceiro trimestre, julho, agosto, setembro. Quarto trimestre, outubro, novembro, dezembro. Todos eles, ao final de cada trimestre, nós vamos fechar o trimestre para poder fazer, então, o recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica, certo? Exatamente como está nessa tabelinha aqui. Quando eu faço a opção, então, pelo recolhimento, né, pelo lucro arbitrado, eu tenho os códigos obrigatórios. No que eu preencher a minha DARF, eu vou preencher o imposto de renda com o código 5625 e a contribuição social sobre o lucro líquido com o código 2372. Ou seja, eu não recolho uma DARF só para os dois. Eu recolho cada DARF para cada um dos tributos. Outra coisa, se eu tiver uma matriz e se eu tiver filiais, certo? O que a gente vai ter que fazer? A gente tem que centralizar pela matriz, certo? Bom, outro detalhe importante. Acabei de mencionar que a gente vai ter o quê? Apuração trimestral para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido. E até quando que eu vou pagar? Eu vou ter que pagar até o último dia do mês subsequente ao encerrado do período. Então, por exemplo, aqui, ó. Encerrei o período aqui dia 31 de março, certo? Até quando eu tenho que pagar? Até o último dia de abril. Encerrei dia 30 de junho, tenho até o último dia de julho para pagar. Encerrei o período em 30 de setembro, tenho até o último dia de outubro para pagar. Encerrei o período o quarto trimestre, tenho até, né, 1º de janeiro, até o último dia de janeiro do ano subsequente, ok? Sempre assim, acima disso. Agora, se eu tiver uma cota para recolher, né, inferior a R$1.000, né, na verdade eu tenho que acumular isso para poder pagar tudo em uma cota única. Em relação ao recolhimento dessas receitas, nós temos sempre 2 tipos de regime, de competência e de caixa. Especialmente para o lucro arbitrado, eu tenho que obedecer aqui o regime de competência, tá? O que é competência? É o momento que entra o dinheiro na conta da empresa, né? O regime de caixa é o que entra o dinheiro na conta. Competência é o período que entra o dinheiro na conta. Então, o que eu vou ter que fazer? O arbitramento é pelo regime de competência, ok? Agora, como é que eu vou saber a minha base de cálculo para fins da incidência né, do imposto de renda pelo lucro arbitrado? Eu tenho 2 situações. Eu posso ter a receita bruta conhecida ou eu posso ter a receita bruta não conhecida. Ou seja, receita bruta é a minha base de cálculo. E eu até tenho, né, eu uso sempre para falar de base de cálculo. O que é base de cálculo? Imagina uma pizza, tá? Aquela pizza bem gordinha, catupiry, né, recheada, assim. Imagine que isso é uma base de cálculo. Isso aqui é o valor total
que é a minha receita bruta, que vai incidir no meu imposto de renda. Quando eu sei qual é a minha base de cálculo, o valor sobre o qual vai incidir o tributo, eu sei qual é a minha receita bruta. Eu conheço a minha receita para saber, então, a incidência aí do imposto de renda pelo lucro arbitrário. Bom, então, o que a gente vai acontecer? Como eu falei antes, o lucro presumido, eu incido, vou ter uma presunção de base, só que tem um detalhe. Quando eu falar de lucro arbitrado, ele é um lucro presumido piorado. Por quê? Eu identifico a incidência do lucro presumido, faço a incidência, mas eu acrescento mais 20%, certo? Portanto, no lucro arbitrado, ainda que eu faça apuração tal qual eu faço no lucro presumido, eu vou sempre ter um acréscimo de 20%. Então, o lucro arbitrado é, na verdade, um lucro presumido maior, né? Majorado e mais caro. Já para fins de contribuição social sobre o lucro líquido, não. É só no imposto de renda que eu vou ter esse acréscimo aí de 20%, ok? Agora, e quando eu não sei a minha base de cálculo? Quando eu não sei a minha pizza, né? Quando eu não sei a minha receita bruta, como é que eu vou fazer essa apuração? Daí eu tenho que obedecer a Lei 8989, que regulamenta, então, aí o lucro arbitrado, no seu artigo 55. Ou seja, eu vou ter que aplicar da seguinte forma. Pego 1,5 do último lucro real apurado por essa pessoa jurídica, com base no quê? Que manteve a escrituração de acordo com como deveria ser, certo? Ou 0,04 da soma dos valores do ativo circulante realizável ao longo do prazo e permanente existentes no último balanço patrimonial conhecido atualizado monetariamente. Ou ainda, 0,07 do valor do capital, inclusive a sua correção monetária contabilizada como reserva de capital constante no último balanço. Isso quando a minha receita não é conhecida. E ainda mais, né? Como é que eu vou fazer? 0,05 do valor do patrimônio líquido constante do último balanço, ou 0,4 do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês, ou 0,4 da soma de cada mês dos valores da folha de pagamento, empregados nas compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, ou 0,8 soma dos valores devidos do mês dos empregados, ou 0,9 do valor mensal do valor devido. Portanto, o que acontece aqui? Quando eu não sei a minha receita bruta efetiva, né, eu vou ter que, então, fazer a aplicação daqueles percentuais conforme o que vem acontecendo, conforme a legislação vem determinando, certo? Agora, no momento que eu identifiquei a minha receita bruta, o que eu vou ter que fazer? Tal qual eu faço lá no meu lucro presumido, eu vou ter que localizar a presunção da base de cálculo. O que é a presunção da base de cálculo? Achei a receita bruta. Vai incidir o imposto de renda, incidir a contribuição social. Não. Achei a receita bruta, igual eu faço no lucro presumido. Presunção é o quê? Imagine a minha pizza, minha base de cálculo toda aqui. Nessa pizza, eu vou tirar uma fatia dela. Quando eu tiro essa fatia dela da minha receita total, da minha receita bruta, eu tiro essa fatia e sobre essa fatia que vai incidir o percentual da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social. Isso se chama, então, o quê? Presunção de lucro. Eu tiro uma base presumida do valor total para poder fazer incidência. E isso é o lucro presumido. E como eu disse antes, eu uso exatamente essa presunção para poder fazer os valores aqui em relação ao lucro arbitrado. Bom, então, o que vai acontecer? Quando eu pegar da minha receita total, da minha base de cálculo, aqui, que é a minha pizza gigante, que eu tirar uma fatia, essa fatia ela vai ser variável. Por quê? Conforme a atividade da empresa, ela vai ser de 8%, 12% ou 32%. Ela varia conforme a atividade da empresa. Então, conforme a atividade, a fatia da pizza vai ser maior, mais ou menos, ou menor. E para ficar muito claro isso, eu gosto muito dessa imagem, e por isso que eu falo muito de pizza, né? Duvido que o dia que vocês enxergarem uma pizza, vocês não vão levar da professora Letícia. Gente, se faltasse meia hora para eu morrer e dissesse assim, que comida você quer? Sua última refeição, eu diria, pizza. Comeria pizza. Então, assim, tá aí a pizza. O que é essa pizza? É o lucro total da empresa, que eu estou apurando lá pelo lucro presumido. Só que o que eu disse? Eu não vou incidir o imposto de renda da pessoa jurídica sobre a totalidade da pizza, nem a contribuição social sobre o lucro sobre a totalidade da pizza. O que eu vou fazer?
eu vou pegar uma fatia dessa pizza, que é a presunção de lucro, e com base nessa presunção de lucro é que eu vou incidir o percentual de alíquota com base no lucro presumido. Essa fatia pode ser de 32%, de 12% ou de 8%. O que muda, né? Vai mudar conforme o tipo de atividade da empresa. Ou seja, conforme o tipo de atividade da empresa, você tem uma tabela que é regulamentada lá no lucro presumido, que vai definir qual é o percentual. Então, por exemplo, se você estiver atendendo uma empresa que seja de venda de lubrificantes, certo? Qual que é a presunção? Qual que é a fatia que você vai tirar da receita total? Vai para fins de imposto de renda da pessoa jurídica, você vai tirar 8%. E para contribuição social sobre o lucro líquido, você vai tirar 12%. Tá bom, mas eu quero outro tipo de atividade. Vamos pensar aqui, ó. Por exemplo, uma empresa que faça serviço de transporte de carga. Da receita total dela, você pega uma fatia de 8%, que é a presunção de lucro, e incide um imposto de renda da pessoa jurídica. E para fins de contribuição social sobre o lucro líquido, mesma coisa. Pega uma fatia de 12% e incido aí a presunção. Então, você sempre vai ter que conversar com a empresa, entender qual que é, né, o objeto social dessa empresa. O que é o objeto social da empresa? Aqui ela se presta, aqui ela foi criada, ela é serviço, ela é comércio, ela é indústria, ela é exportação, ela é importação. No objeto social, lá no seu contrato social, no cartão CNPJ da empresa, vai ter o CNAE, Código Nacional Econômico, que vai definir aí exatamente como é que funciona, né, o objeto, e você vai conseguir definir, então, qual será o percentual de presunção para cada uma dessas empresas. Especificamente, nós temos aqui, né, por exemplo, para fins de uma empresa de publicidade e propaganda, por exemplo, a gente não vai computar o quê? Não é computado na base de uma empresa de publicidade e propaganda, por exemplo, serviços e suprimentos externos reembolsado pelo cliente e agência nos limites dos termos contratuais. Isso é base da instrução normativa da Receita Federal, tá? A própria Receita está dizendo isso para a gente. O mesmo, se eu pegar uma empresa de venda de veículos usados, qual que vai ser aí a presunção? 38,4%. Olha a cacetada, uma super fatia, tá? Ou seja, vai muito de caso a caso. Se eu tiver, no caso, de serviços hospitalares, a gente tem uma grande vantagem aqui, tá? Uma grande redução. E essa redução para as clínicas médicas, que você consegue aqui uma tributação menor, eu vou falar para você no próximo bloco. Então, ó, segura aí, que já eu estou de volta para a gente falar sobre esse benefício e mais muita coisa. Segura aí, já estou de volta.